Oi, minha gente querida, tudo bem? Bom, hoje eu venho gravar um vídeo muito pedido por vocês, especialmente depois que o Rafael falou sobre a profissão dele, né, de advogado. Então vou deixar o link aqui para vocês assistirem, né, quem tem interesse em seguir essa carreira da advocacia. O Rafael falou tudo sobre a profissão dele e depois desse vídeo muitas de vocês pediram para falar um pouquinho sobre a minha faculdade, né, sobre a minha profissão. Pra quem não sabe, eu sou jornalista e eu encontrei essa tag por aí e vim responder pra vocês porque ela toca em vários pontos que são bacanas pra quem tem interesse em seguir essa carreira, tá? Bom, antes de começar eu quero falar que eu estou num local que eu nunca gravei, eu tive que colocar uma luminária aqui pra dar uma iluminada, então ó, tem sombra minha aqui. Mas enfim, relevem, concentrem-se em mim. E uma outra coisa que eu queria falar também antes de começar é que em meados de junho de 2009, que foi assim bem na semana que eu fui apresentar meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, o STF derrubou a exigência do diploma para exercer a profissão do jornalismo e sinceramente eu não sei como é que tá isso até hoje. Eu sei que no ano passado a Câmara colocou em pauta novamente essa discussão, mas eu não sei se foi votado, enfim. Então atualmente eu não sei falar se é exigido diploma ou não para o exercício da profissão de jornalista, embora a gente sabe que no mercado de trabalho ninguém é contratado como jornalista se não tiver diploma. Só os jornalistas muito antigos que exercem a profissão até hoje sem o diploma, mas atualmente o mercado de trabalho é óbvio que vai optar entre um que tem diploma e um que não tem pelo que tem o diploma, né? Mas enfim, eu acho importante você que tem interesse nessa área dar uma pesquisada pra ver. Então eu vou começar, vou responder as perguntinhas dessa tag. Pelo que eu já dei uma lida aqui, é uma tag pra quem ainda está fazendo faculdade. Mas eu vou adaptar aqui e responder pra uma pessoa que já é profissional da área, tá? A primeira perguntinha aqui é: qual o seu curso de graduação? Eu sou graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pelo Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB. 2. Quantos períodos ele tem e em qual você está? Bom, já me formei. Eu me formei em 2009, né, como eu falei no início. Então eu tenho 6 anos de formada já e o curso são 4 anos, né, então são 8 períodos. Pergunta 3. Por que você escolheu esse curso? Então, quando eu estava no ensino médio, eu ficava muito em dúvida em 3 áreas, sempre de humanas, tá? Porque eu sou péssima em exatas. Eu sempre tive dúvida em fazer letras, português, jornalismo e psicologia, que foge um pouco aí dessas duas outras opções, né? Mas eu achei no jornalismo meio termo. Eu queria letras porque eu era apaixonada por língua portuguesa e literatura. Queria jornalismo porque eu amava a ideia de contar histórias, de não ter rotina. E quando eu pensava na psicologia, eu pensava mais pelo meu lado social, assim, porque, por exemplo, na minha roda de amigas eu sempre fui aquela amiga o ouvido, né, o orelhão. Eu era aquela amiga que ouvia todo o chororô das amigas e aconselhava, dava palpite, dava colo, então eu tinha esse perfil. E sempre quando eu perguntava para as pessoas, elas falavam sempre ou na área de comunicação ou nessa área de psicologia. Como eu falei, eu encontrei no jornalismo meio termo, porque no jornalismo eu posso ouvir histórias e contá-las, né? Na psicologia eu não poderia contar, mas no jornalismo eu poderia ouvir histórias e contá-las, né? Então eu encontrei aí um meio termo. 4. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Confesso que o piso salarial não, e o piso salarial do jornalista é muito baixo, tá? Ninguém se forma em jornalismo para ficar rico, não. Pelo contrário, você se forma para trabalhar muito. E o mercado de trabalho, sim, inclusive também foi uma das coisas que quando eu pesquisei eu vi que era um curso com um leque muito grande de áreas de atuação. E ao longo da faculdade, mesmo depois de formada, eu vi o quanto de fato esse leque é amplo. Porque geralmente quando você pensa assim em jornalista, eu tenho certeza que vem à sua cabeça o William Bonner, né? Só o âncora de um jornal que tá ali com o rosto na televisão que você pensa que é um jornalista. Mas existe o repórter de mídia impressa, né? De jornal, de revista. Jornalista pode ser editor, pode ser revisor de texto, jornalista pode dar cursos de media training, pode ser assessor de imprensa, né, assessor de comunicação, enfim, existe um leque enorme de atuação do jornalismo.
5. Como foi o seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Gente, se eu já tenho 6 anos de formada, meu primeiro dia de aula faz quase 11 anos. E eu tenho vagas lembranças do meu primeiro dia de aula porque eu sou uma pessoa esquecida. Mas eu lembro que não foi nada demais, é óbvio, eu tava muito feliz. Eu, assim, não tava acreditando que eu ia começar uma faculdade, sabe? Que eu ia conseguir fazer o meu ensino superior, ter o meu diploma. Eu não tava, assim, acreditando. Então eu fui pro meu primeiro dia de aula muito feliz, muito eufórica. E naquela coisa sem saber o que esperar, se realmente ia ser aquilo que eu imaginava que seria, enfim. Aí você entra na sala, vê aquele tanto de gente, aquele tanto de carinhas novas. Lembro, assim, que eu tive um choque muito grande de estética, porque quem é da área de comunicação sabe o quanto o pessoal da área da comunicação é bem alternativo, então foi meio estranho entrar na sala, ver o pessoal de bermuda e chinelo, alguns meninos de regata. Eu achei um pouco estranho, ainda mais que em colégio você usa uniforme, é todo mundo igual. E quando eu cheguei lá, todo mundo completamente diferente de mim. Aí eu achei assim, bem hippie, sabe? E quem é da área aí da comunicação, eu acho que principalmente o curso de publicidade e propaganda sabe o quanto o pessoal é, né? Parece que tá indo pra praia, mas tá indo pra faculdade. Enfim... E aí aquela coisa de sempre, né? De seu nome, por que você escolheu aquele curso e o que você espera dele. É o clichê, né? É o básico de todo primeiro dia de aula. Mas foi bacana, eu não tive trote. 6. Sobre o seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Então, meu TCC foi sobre blog jornalístico. Eu já comentei sobre isso, eu já até postei foto do meu projetinho de TCC no Instagram e na fanpage. Então foi sobre blog jornalístico, que em 2008, 2009 era um tema super novo. Inclusive eu tive uma dificuldade tremenda de arranjar fontes, assim, de saber onde pesquisar, porque tinha pouquíssima coisa sobre o tema. Quase não se falava sobre blog. Na época eu acho que tinham só 2 blogs jornalísticos no Brasil, e um era do Ricardo Noblar, aqui em Brasília, que inclusive foi um dos personagens principais do meu TCC. E engraçado, né? E hoje eu tô aqui com o blog, né, crescendo, graças a Deus, e eu tenho certeza que me ajudou muito a aprimorar um pouco mais o Éramos Dois, né? Então, curiosamente, meu TCC foi sobre blog. 7. Você se considera uma boa aluna? Eu nunca fui uma má aluna, mas eu acho que na época do colégio eu fui melhor aluna do que na época da faculdade, por incrível que pareça. Até porque, um fato curioso, a minha mãe, ela dava aula no colégio que eu estudava. Inclusive, a minha mãe já foi minha professora. Sim, na 7ª série, a minha mãe foi minha professora. Eu não tinha nem chance de aprontar, porque certamente minha mãe ia ser a primeira a saber. Mas enfim, eu era assim uma boa aluna, eu nunca dei trabalho pra minha mãe, pra acordar, pra ir pra colégio, pra fazer dever, muito pelo contrário. Na minha época de colégio, eu chegava em casa, nem almoçava, primeiro eu ia fazer meus deveres de casa. Eu gostava muito de ler, como eu falei, então assim, eu lia um livro por semana, eu gostava de estudar, mas eu nunca fui aquela que fica estudando em casa, sabe? Eu preferia prestar 100% de atenção no horário da aula pra eu não ter que ficar estudando em casa, sabe assim? Então no colégio eu fui melhor aluna do que na faculdade, até porque o colégio tem a supervisão e a proximidade maior com o professor. Na faculdade é cada um por si. Se você quer assistir aula, você assiste, se você não quiser, ninguém vai te impedir, ninguém vai ficar no seu pé, ninguém vai te cobrar presença em nada, sabe assim? Então a faculdade realmente é um lugar para quem quer estar ali. Me considero uma boa aluna tanto no colégio quanto na faculdade, mas curiosamente eu acho que no colégio eu fui melhor aluna. 8. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Então, eu amo a área do jornalismo exatamente pelo leque de possibilidades que você tem. O sonho da minha mãe era que eu trabalhasse na televisão. Assim, quando eu falava pra ela, você tem que mandar seu currículo pra Globo, você tem que mandar seu currículo pra Record, pro Correio Brasiliense, que é o jornal maior aqui de Brasília, né? E nunca foi meu desejo trabalhar em televisão.
Inclusive, eu não tenho experiência de trabalhar em televisão e nem em mídia impressa, jornal e revista. Eu trabalhei numa agência de publicidade, então eu fazia matérias online para um site de gastronomia, que era um dos clientes da agência, né, de publicidade. Então a experiência que eu tenho é com jornalismo online. E eu também trabalhei, a maior parte da minha faculdade eu trabalhei em assessoria de imprensa. No Hospital Santa Luzia, que assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Hospital Santa Luzia, porque além de ter sido o hospital que eu nasci, foi o hospital que a Rafaela nasceu e foi o hospital que eu aprendi, assim, a prática de tudo que eu sei, entendeu? Então eu não tenho experiência nem na televisão e nem no impresso, eu tenho experiência no online e em assessoria de imprensa. E aí depois eu comecei a fazer trabalhos de revisão de texto em casa, como freela. Então, até foi uma amiga da minha época de faculdade, teve conhecimento de que estavam precisando de jornalistas para fazer revisão e edição numa plataforma. E aí eu peguei o freela, então vira e mexe eu pego alguns projetos de revisão de texto e consigo trabalhar em casa, graças a Deus, até por causa da Rafaela, né? Então, é uma outra área também que na faculdade eu não imaginava que eu poderia trabalhar dessa forma, né? Então, eu gosto muito da minha área. Mas eu tenho vontade de fazer outras faculdades como hobby. Na faculdade que eu me formei, por exemplo, agora eu tenho um curso de fotografia. Eu gostaria de fazer gastronomia como hobby. Então, assim, se eu pudesse fazer outra faculdade, eu até faria, mas como hobby, sem tanta cobrança, sabe, assim, sem aquela sensação de que daquilo depende minha vida, sabe? Como hobby, eu até gostaria de fazer uma outra faculdade. 9. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Exemplo, estetoscópio e calculadora científica? Não, gente, pra você ser jornalista, você precisa de um bloquinho de caneta. Se bem que atualmente o pessoal usa o gravador do celular mesmo, né? Mas não precisa de nada, não tem nenhum material específico assim do jornalismo, não. Computador, bloquinho de notas, seu celular e só. 10. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Já respondi, né? Sem saber. Não teve trote. 11. Seu curso tem muita matemática? Zero de matemática. Aliás, eu devia até ter falado isso no início, que ao contrário do que pensam, pelo menos na minha faculdade, no IESB, na época que eu fiz, por incrível que pareça, eu não tive matéria de língua portuguesa. Então, se você pensa em ser jornalista, o ideal é que você já saiba se comunicar e escrever, porque você não vai aprender nada de português na faculdade, tá? O que você vai aprender são técnicas de estruturação de texto, mas o português em si você não vai aprender. Então, é bom que você já entre com o português assim na ponta da língua. Então não tem nada de matemática não, a não ser jornalismo econômico, mas mesmo assim você lida com números, mas não é você que vai lá calcular e, sabe? Você lida com números porque é jornalismo econômico, mas nada que você tenha que se desgastar para fazer conta. 12. Geralmente nas faculdades existem o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanecem só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Aconteceu, mas não nessa proporção. Eu acho que ao longo de todos os cursos tem muita gente que entra sem saber o que quer de fato. Aí entra para saber se é aquilo, né? Só que geralmente até o quarto período, né, o quarto semestre de uma faculdade, você tem matérias que não são do seu curso específico. Então você vai ter filosofia, você vai ter sociologia, você vai ter talvez história, por exemplo, história do jornalismo, mas não é uma coisa assim na prática. Você só vai ter matérias próprias do seu curso a partir do quinto semestre, isso na maioria das faculdades. Então foi no quinto semestre que eu fui ter contato com o telejornalismo, aí que a gente foi fazer um jornal inteiro televisionado. Foi quando na faculdade eu pude ter esse contato de ser a repórter, de ser cinegrafista, de ser editora, de ser produtora. Você tem radialismo, você tem jornalismo impresso, e aí você faz o jornal laboratório, né, da faculdade, aí você aprende a diagramar. No telejornalismo você aprende a editar as matérias que você gravou. Então as pessoas ao longo do curso, elas vão descobrindo se é aquilo que elas querem, se não é. Então existe uma desistência, as pessoas começam a ver que talvez o perfil que elas têm não se encaixa muito no que elas terão que fazer
né, no exercício da profissão. Então, por exemplo, pessoas muito tímidas geralmente abandonam o jornalismo, porque o jornalismo é exposição, é você dar sua cara a tapa, é você falar em público, é você, no caso, aparecer na televisão, enfim. Então, geralmente as pessoas começam a descobrir que talvez o seu perfil não é muito aquilo que se adequa no exercício da profissão e acabam desistindo. Teve sim essa desistência, mas eu confesso que não foi muita assim não. A maioria das pessoas que entraram comigo se formaram comigo. 13. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Pesquise, converse com pessoas que estão atuando na área que você quer atuar. Então, se você quer ser repórter de redação de jornal, é importante que você então vá na redação de um jornal e converse com um repórter que tem essa rotina. Se você quiser ser jornalista, você tem que ser uma pessoa 100% entregue à profissão, porque você vai, ainda mais se for em redação, né, que você vai trabalhar de plantão, você não vai ter hora para trabalhar, porque as notícias acontecem e você tem que estar ali, né, para noticiar, para reportar o que está acontecendo. Um exemplo clássico e básico que aconteceu há 2 dias atrás está acontecendo, essa questão da Dilma e do Lula, das gravações, enfim, eu tenho certeza absoluta que tem jornalista que tá aí 48 horas virados cobrindo, né, tudo que tá acontecendo, principalmente o pessoal da assessoria de comunicação da Presidência da República. Eu tenho absoluta certeza que eles estão há 48 horas sem dormir, porque, né, é um caso nacional de repercussão internacional. Então, assim, o jornalista, ele trabalha. Então, se você é uma pessoa que não gosta de acordar cedo, que não gosta de dormir tarde, que não gosta de café, porque jornalista tem que gostar de café para ficar acordado. Se você gosta de ter rotina, jornalismo é uma profissão que não te dá rotina. Você tem que ser uma pessoa comunicativa, você tem que ter uma percepção muito sensível do que acontece à sua volta. Você tem que ser um bom vendedor, porque quando não acontecem essas notícias assim, como esse exemplo que eu dei, da Dilma agora, né, e do Lula, você tem que cavar matérias e para isso você tem que ter uma percepção do que está acontecendo ao seu redor para você poder vender sua pauta para o seu editor. Enfim, você precisa ser uma pessoa perspicaz, comunicativa, tem que saber escrever bem, tem que saber falar bem, tem que saber fazer as perguntas muito bem. Então, se você gosta de tudo isso, vai em frente, que o jornalismo é sua área, sua praia. Uma área que te dá, até na faculdade fala isso, que o jornalismo ele é como se fosse um pires. Ele é raso, mas é amplo, né? Então o jornalismo ele te dá um raso conhecimento sobre muitas coisas, né? O jornalista, ele não é especialista em nada, ele é um especialista em generalidades. É isso que nas faculdades geralmente se diz, que nós não somos especialistas em nenhuma área, mas nós conhecemos um pouco de tudo, né? Então você precisa ser uma pessoa que gosta de noticiário, que gosta de atualidade, né? Jornalismo, você pode trabalhar com jornalismo econômico, jornalismo esportivo, jornalismo político, cultura, cidades, enfim, é uma área que você pode trabalhar com a especificidade que você quiser. Pode ser assessor de imprensa, pode trabalhar no endomarketing de uma empresa, enfim. O leque é amplo demais. Então eu acho que uma das dicas principais é que você realmente pesquise aquilo que mais te interessa e vá atrás de um profissional que trabalhe exatamente naquilo para você ter uma noção do que você vai encontrar pela frente. 14. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Nunca fiquei em dependência, nem no colégio e nem na faculdade, e eu também nunca tive um método de estudo. Como eu disse pra vocês, eu nunca fui de ficar estudando em casa, eu sempre preferi estar 100% na aula, absorver 100% do conteúdo, tirar as minhas dúvidas na hora, fazer as minhas tarefas, meus trabalhos, pra eu não ter que ficar presa em casa estudando, sabe? Então, não tenho nenhuma técnica assim de estudo, não. 15. Faça um resumo básico do seu curso para quem tiver interesse em fazê-lo. Gente, acho que o que eu falei anteriormente, sem querer querendo, eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui, né? Para quem tem interesse em fazer o curso. No mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o jornalismo.
Se você tá fazendo a faculdade, escreve aqui nos comentários como é que tá sendo, se tá sendo aquilo que você espera, se é isso mesmo que você quer seguir, né, pra sua vida. Escreve aqui nos comentários também se você estiver fazendo um outro curso na faculdade, faz um resuminho breve sobre ele para o pessoal que estiver assistindo aí e tem interesse, né? Tirar um pouco das dúvidas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo, deixar aqui o seu gostei para ajudar a gente na divulgação. Não se esqueça também de criar uma conta no YouTube para você e se inscrever aqui no nosso canal, porque aí você recebe no seu YouTube todas as vezes que eu liberar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? É isso, um grande beijo. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!